Irmãos, eu disse no início, né, que essa época do ano é uma época muito especial, né? Vivemos, assim, tempos de festa, né? Acabamos de passar pelo Natal, né, que normalmente a gente reúne a família, compra presente, e é sempre uma festa, né? Alguns lugares tem amigo oculto, tem as festividades das empresas, né, de final de ano, né? E é um tempo muito especial para a igreja. Nós celebramos o nascimento de Jesus, a vida de Jesus Cristo sempre, mas em especial, nesse momento, é uma forma da igreja se pronunciar também, lembrar para o mundo sobre o nascimento de Jesus, muito mais do que isso, mas também sobre a motivação ou o que levou Jesus a nascer. E a gente vive esse tempo de festa, esse tempo de alegria, e mal nós saímos de um momento de alegria, né? De festividade, melhor dizendo, e já entramos em outro, que é a virada do ano, também é um momento especial para a gente, porque é uma época que normalmente, meus irmãos, nós fazemos muitas resoluções. Tem gente que faz até uma lista, né? Faz uma listinha aí, tem gente concordando comigo, já deve estar com a lista pronta aí para 2025, né? Eu imagino que você, pelo menos na sua mente, você deve ter um momento de repensar algumas coisas e, à medida que vai chegando o ano novo, a gente vai pensando cada vez mais sobre algumas coisas. Como está a sua lista de coisas para 2025? Só que o quanto dessas coisas te preocupam também. Porque ao mesmo tempo que a gente quer começar coisas novas nas nossas vidas, a gente também se preocupa com coisas que de repente não deram certo, coisas que eu preciso melhorar. Enfim, por vezes nós somos tomados, meus irmãos, por preocupações, por coisas que queremos fazer, queremos mudar, queremos melhorar, queremos adquirir e por aí vai. E às vezes a lista é grande. Nesse pensamento de um ano para o outro, refletindo como é que foi um ano que está acabando e como é que será o ano que vai chegar. Fazemos essas resoluções, mas, meus irmãos, as preocupações, elas são inerentes de cada um de nós. As preocupações, elas fazem parte do nosso dia a dia, elas fazem parte do nosso cotidiano. Mas o quanto dessas preocupações, no fundo, escondem uma falta de confiança em Deus, uma falta de confiança no Senhor. Não é que devemos negligenciar as preocupações, como eu disse, elas são inerentes, elas fazem parte do nosso dia a dia, mas em demasia significa incredulidade e muitas vezes até desobediência ao Senhor. Nós temos ficado doentes por causa de muitas preocupações. O Brasil, em particular, é o país com maior índice de ansiedade no mundo. E eu fiquei assustado com essa informação. A informação que vem da OMS. Eu fiquei assustado, né? Percentualmente, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E o que é a ansiedade, meus irmãos, senão o excesso de preocupação com o futuro? O excesso de preocupação com aquilo que ainda vai acontecer. E aí eu te pergunto, o que vai acontecer em 2025? E às vezes esses pensamentos, eles tomam a nossa mente a ponto de ocupar um lugar que não deveria na nossa vida. Como então, meus irmãos, encontrar um equilíbrio com relação a isso? Visto que as preocupações, elas são inerentes à vida. Como a gente encontra um equilíbrio? Como um cristão deve responder às preocupações da vida? Então, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. O texto vai ser projetado na versão NVI, mas hoje nós vamos citar diversos outros textos, e se você quiser e puder acompanhar, vai ser muito legal. A palavra de Deus diz o seguinte: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros.
Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, estamos diante da Tua palavra. Ela é a Tua palavra. Por isso suplicamos ao Senhor, rogamos ao Senhor, que o Senhor, por favor, fale aos nossos corações, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, esse pequeno texto que nós lemos, ele está inserido num trecho maior da Bíblia que nós conhecemos como Sermão do Monte, que é ali no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Especificamente nesse texto que nós lemos, Jesus ele vai falar sobre as preocupações da vida. Olha o que diz o versículo 25. E no versículo 25, ele já vai dar o tom daquilo que ele quer dizer. E ele diz: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Eu penso que esse exemplo que Jesus dá aqui não é de maneira aleatória. Não é, ele precisa trazer uma lição e ele fala de uma coisa qualquer. Ele está falando de vida e ele está falando de corpo. E isso me remete ao início de todas as coisas. Quando Deus cria o homem. No início Deus criou o homem do pó da terra, então o corpo. Deus molda o nosso corpo do pó da terra. E em seguida o que Deus faz? Ele sopra o fôlego da vida no homem. Corpo e vida. Coisas fundamentais. Coisas que Deus criou para viver com Ele eternamente. E não foi só isso. Deus proveu tudo que o homem precisava. Vamos lembrar como era o jardim. Eles tinham abundância de comida ali. Como vocês sabem, a roupa não era algo que eles se preocupavam, ou muito menos precisavam se preocupar naquela época. Só que, meus irmãos, o pecado, ele arranhou todas as coisas, inclusive isso. Mas o que eu quero dizer, e o que precisa ficar claro para a gente, é que mesmo assim, Deus continua cuidando dos seus. Isso precisa ficar claro para a gente. Se lá no Éden, o homem e a mulher tinham tudo o que precisavam para viver uma vida sem preocupação, mesmo com o pecado tendo arranhado essa relação, a relação de trabalho, por exemplo, entre outras relações, Deus continua cuidando de nós, dando exatamente aquilo que nós precisamos. E é nesse tom que o versículo começa. Não se preocupem com comida, com bebida e nem com roupa. E Jesus vai seguir. Aquele, meus irmãos, que proveu para nós o fôlego da vida e o nosso corpo físico. Como não nos dará coisas menores, como alimento e como vestes? É nesse tom que começa esse texto. E é nesse sentido que o Senhor Jesus ele vai continuar o texto, ele vai seguir nesse caminho. Isso é um argumento chamado a fortiori, que é um termo latim, explicando, se isto acontece, então aquilo não acontecerá com muito mais razão. É como se disséssemos isso. Se isso acontece, então aquilo não acontecerá com muito mais razão. É nesse sentido que Jesus está falando com eles aqui. E nós vemos alguns exemplos na Bíblia que falam, que tem esse sentido.
Por exemplo, Mateus 7,11, olha o que diz lá: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, olha a contrapartida, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Se nós que nascemos pecadores, nos preocupamos em dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus nos dará coisas que pedimos a Ele. No versículo 26, eu quero que você vá seguindo aí no texto, Jesus diz que o Pai Celestial, Ele alimenta as aves do céu e pergunta: não têm vocês muito mais valor do que elas? É o mesmo argumento. Olha o versículo 30. Jesus diz que Deus veste a erva do campo e vai dizer que nem Salomão, em todo o seu tempo de glória, se vestiu como os lírios do campo. E Jesus pergunta: não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? E temos pequena fé, meus irmãos, porque não cremos muitas vezes no Deus que sustenta todas as coisas e cuida de nós. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Será que aquele que alimenta as aves dos céus e veste os lírios do campo não cuidará também de nós? É isso que Jesus está dizendo, para que não andemos preocupados com coisas que Ele vai nos dar, coisas que Ele sabe que nós necessitamos. Ou ainda tem um texto Romanos que é muito legal, que fala sobre isso, Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele e de graça todas as coisas? Que todas as coisas são essas, meus irmãos? São todas as coisas que nós precisamos. Então o convite aqui é: descanse e confie no Senhor. É disso que Jesus está falando. É inútil, meus irmãos, a gente trabalhar de maneira árdua, preocupado e ansioso, achando que o seu sustento, ou achando que o nosso sustento vem da força do nosso braço. É inútil. Deixando de acreditar que é o Senhor que nos sustenta. Talvez muitos podem dizer assim: sou eu que me esforço, sou eu que tenho a inteligência, fui eu que me dediquei, estudei, me formei e consegui um bom emprego. Então tudo que eu conquistei é fruto do meu esforço. Talvez eu ou você, durante algum tempo na nossa vida, a gente tenha pensado assim: se eu tenho o que tenho, se eu sou o que eu sou, se eu conquistei o que eu conquistei, é porque é fruto do meu esforço, porque eu trabalhei, porque eu corri atrás, não foi ninguém que me deu, é fruto do meu esforço, do meu trabalho. Talvez você já tenha dito isso alguma vez na vida, ou você talvez, pelo menos, tenha ouvido isso de alguém durante sua caminhada, mas eu te pergunto: quem te deu a vida? Quem te deu força? Quem que te deu inteligência? Quem que te deu capacidade? Não foi o próprio Deus? Não vem tudo do próprio Deus? Então tudo que temos vem do próprio Senhor. Devemos trabalhar com diligência sim, meus irmãos, e isso cabe a nós, mas crendo que tudo que sou e tudo que eu tenho vem do próprio Deus. O salmista, Salmo 127, versículo 2, ele fala sobre isso. Sobre que não adianta você se esforçar, se esmerar, achando que é você que providencia tudo, mas não, é o Senhor. Desde o início foi assim, desde o Éden, Deus providenciou tudo que o homem precisava e Ele continua fazendo isso. Olha o que diz o texto: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. É inerente, o trabalho é inerente, faz parte. Mas ele continua dizendo: aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. O convite do salmista é: não fiquem ansiosos, pois enquanto vocês dormem, o Senhor providencia tudo o que você precisa. Descanse nele, pois Ele prometeu. Paulo diz algo parecido e bem interessante também em Filipenses 4, 6 e 7. E fala um pouco dessa questão da ansiedade, de ficarmos ansiosos por coisas que nem aconteceram ainda. Essa é a nossa tendência. Nós temos caminhado para isso e cada vez mais. Os índices estão dizendo
Estão falando que cada vez mais ficamos ansiosos por coisas que nem aconteceram ainda. Meus irmãos, como isso falou meu coração, porque eu sou uma pessoa ansiosa. O quanto eu preciso aprender e confiar mais no Senhor, descansar nele, porque é Ele quem cuida de mim. Paulo diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com oração de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E aí, meus irmãos, uma coisa que só o Senhor pode nos dar. Não encontramos em qualquer esquina, não encontramos em qualquer lugar, somente no Senhor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, uma paz que as pessoas não conseguem nem compreender, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus sabe daquilo que necessitamos, mas devemos colocar diante dele, como o texto diz, através de oração e súplicas e com o quê? Com ações de graça. E a resposta a isso, o resultado de confiarmos e descansarmos no Senhor é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra dele que está dizendo isso. É uma promessa. Então nós precisamos, meus irmãos, confiar em Deus, porque a confiança em Deus traz paz ao nosso coração. Por vezes, ficamos tão preocupados com as coisas que esquecemos que tudo aqui nesse mundo, que tudo aqui nesse tempo que vivemos é perecível. E um dia tudo vai acabar, tudo vai passar. O texto fala de comida, bebida e vestes, mas na verdade se aplica a tudo. Tudo que muitas vezes as nossas preocupações nos levam a ficar ansiosos, doentes. Não estou dizendo que nós devemos nos preocupar, mas essa preocupação tem um lugar específico na nossa vida. Tem que encontrar o seu devido lugar na nossa vida. Martin Lloyd-Jones tem uma frase que fala sobre isso. A frase diz o seguinte: o grande perigo consiste em alguém concentrar a sua atenção sobre essas coisas ao ponto de ficar oprimido e obcecado pelo que é visível, pelas coisas que pertencem exclusivamente ao tempo e ao mundo presente. E com relação a isso, Paulo vai contrapor exatamente isso. Em 2 Coríntios 4,18, Paulo vai contrapor essa questão da gente dedicar tempo, ficar obcecado por coisas que são perecíveis. Não estou dizendo que não são coisas importantes, meus irmãos, vejam bem, mas que precisam ocupar o devido lugar na nossa vida de prioridade. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4,18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Essa deve ser a nossa primeira ocupação. Não estou dizendo que as coisas do tempo que vivemos não são importantes, porque são. Deus sabe que elas são importantes e necessárias para nós. Olha o que diz o versículo 32 no texto que nós lemos. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O texto diz que aqueles que não conhecem o Senhor é que ficam desesperados e preocupados e ansiosos correndo atrás dessas coisas. Essas coisas são importantes sim, mas elas têm o seu devido lugar. É o próprio Senhor que nos dá todas as coisas que nós precisamos. E aqui, meus irmãos, está o ponto central do texto que nós lemos, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Meus irmãos, o verbo buscar aí, ele está no imperativo presente no grego e dá uma ideia de busca incessante. Uma busca constante, frequente e incansável. Buscar o reino de Deus é uma busca incessante, incansável, custe o que custar. Esse é o nosso alvo, isso é o mais importante, porque ele diz: busquem em primeiro lugar. As coisas, meus irmãos, são consequências de uma vida de dedicação a Deus. Como nós vamos reagir a isso? Como fiz a pergunta lá no início, como nós, como cristãos, devemos responder às preocupações da vida?
E a resposta está aqui. Todas as coisas precisam ocupar os seus devidos lugares, mas existe um primeiro lugar na nossa vida. E esse primeiro lugar é o reino de Deus. E o texto diz que todas essas coisas, ele está se referindo aqui à comida, à bebida, às vestes. Mas se aplica a tudo na nossa vida. Todas essas coisas serão acrescentadas. Meus irmãos, tudo encontra o seu lugar quando o que é mais importante vem primeiro. Eu vou repetir. Tudo encontra o seu devido lugar quando o que é mais importante vem primeiro. Em suas resoluções, meus irmãos, para 2025, considere o reino de Deus como uma coisa mais importante da sua lista. Se você já fez a sua lista de resoluções para 2025, já está lá, sei lá, primeiro lugar, trocar de carro, é o meu caso, tá? Trocar de carro. Pega esse número 1, passa para o número 2, passa para o número 3 e coloca em primeiro lugar buscar o reino de Deus. Se você tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar, todas as suas boas resoluções de 2025 vão encontrar o seu lugar. Porque Deus, Ele cuida dos seus. Ele sabe daquilo que nós necessitamos. E se Ele nos deu a vida e o nosso corpo, como não nos dará coisas tão menores? Deus cuida dos seus. Apenas descanse e confie no Senhor. Eu quero partir para a conclusão, porque nós falamos sobre o reino de Deus, né? E o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Será que o reino de Deus significa eu ir à igreja todos os domingos, não faltar um grupo pequeno semanal, entregar meu dízimo todos os meses? Será que isso significa o reino de Deus? Vamos ver o que a Bíblia nos diz. O que é o reino de Deus? Romanos 14, 17 e 19. Esse texto vai dizer para a gente o que é o reino de Deus. O texto diz o seguinte: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Esse é o reino de Deus. Reino, meus irmãos, que foi já instaurado por Jesus. Não vivemos ele plenamente, isso vai acontecer quando Jesus voltar, mas esse reino já foi instaurado. Então, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. A pergunta que fica para a nossa reflexão é: isso tem sido prioridade em minha vida? Quando a gente faz a nossa lista das coisas que nós precisamos fazer, isso é uma prioridade? Isso tem ocupado o primeiro lugar da nossa lista, do nosso coração? Sim? Não? Precisamos refletir sobre isso. O que eu tenho feito tem promovido a paz? O que eu tenho feito tem promovido a edificação mútua? Precisamos refletir sobre isso. Meus irmãos, não podemos levar uma vida considerando apenas as minhas necessidades. O texto vai finalizar no versículo 34, em resumo, dizendo que todo dia nós temos preocupações, basta cada dia o seu mal. Nós não seremos isentos de preocupações, mas a vida não gira em torno de mim. A vida gira em torno do reino de Deus. E para esse reino eu preciso dedicar a minha vida. Esse reino eu preciso ocupar o primeiro lugar do meu coração. Promover o reino, meus irmãos, é considerar o outro em detrimento até de mim mesmo. Como diz o texto, por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Fazendo assim, serviremos a Cristo e viveremos uma vida que agrada a Deus. Com isso, todas as boas coisas, todas as nossas boas resoluções para 2025, para 2026, para 2027, para 2028, todas essas boas resoluções que nós pensamos, elas vão encontrar o seu lugar de maneira
natural. Que Deus, meus irmãos, aplique essa palavra, simples e curta, mas objetiva, nos nossos corações. Que essa palavra encontre um lugar no nosso coração e tenha uma ação prática na nossa vida. Nós não podemos, meus irmãos, ser somente ouvintes desta palavra. A gente ouve a verdade através da palavra. A gente concorda com essa verdade. A gente acha que isso está certo, mas por vezes nós não colocamos em prática. Vamos fazer isso em 2025? Vamos colocar em prática a sua palavra. Vamos confiar mais em Deus. Vamos descansar mais nele, sabendo que tudo que nós precisamos, Ele vai nos dar. E muitas vezes nós nos enganamos. Achamos que precisamos de algumas coisas. E nós não temos essas coisas. E muitas vezes deixamos de crer que Deus está cuidando da gente. Mas Deus sempre nos dá tudo aquilo que a gente precisa. Aí você pode dizer para mim, fala assim, não, Deus tem me dado mais do que eu preciso. Amém. Sabe o que você faz com isso? Reparte. Se Deus tem te dado mais do que você precisa, se você pensa dessa maneira, o que Deus tem te dado a mais, reparta isso com os outros. Porque a vida não gira em torno de mim. A vida gira em torno do reino de Deus. E nós precisamos pensar e refletir sobre isso. Que Ele nos abençoe e que Ele nos proporcione um feliz 2025 para todos nós. Esse é o meu desejo para vocês, tá bom? Deus nos abençoe.